Nesse vídeo eu vou falar um pouco a respeito da obra Seminários de Zolikon, de Martin Heidegger, e por que ele é tão importante para a fenomenologia na prática clínica. Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na sua prática clínica para ter um atendimento mais seguro, mais profundo e autêntico. Se você não subscreve o canal, subscreve aqui, curte o vídeo, que isso ajuda a gente a crescer. Muito bem, hoje eu vou falar desse livro aqui, Seminários de Zolikon, de Martin Heidegger, um livro muito importante para quem se interessa pela fenomenologia na prática clínica. Como vocês podem ver aqui, né, essa edição é uma edição da ABD, né, uma edição que eu recomendo, tradução da Gabriela e da Maria de Fátima, né, da Gabriela Arnaud e da Maria de Fátima de Almeida Prado. Um livro muito importante. Essa tradução eu considero uma boa tradução. Tem uma tradução nova do Marco Antônio Casanova também, que normalmente também tem boas traduções, mas eu ainda não li, então eu não posso dizer. Aqui, ó, cartas, protocolos, diálogos e cartas. Por quê, né? Tem 3 partes esse livro. Primeira parte, protocolos, que são o que aconteceu nesses seminários e as anotações, principalmente que o Boss fez e que depois viraram um livro. Os diálogos são diálogos entre Heidegger e Boss. E as cartas são cartas que eles trocaram ao longo de anos, né? Esses encontros dos seminários de Zolikon foram encontros que o Boss resolveu fazer com Heidegger na casa dele, com terapeutas, psicólogos. Na verdade, não existiam psicólogos na época, né? Eram psiquiatras e psicanalistas, né? Na época, quem atendia assim eram os psiquiatras e os psicanalistas. Ainda não existia a profissão de psicólogo clínico, né? Isso vem posteriormente. E ele faz esses encontros durante 10 anos. De 1959 a 1969, o Heidegger ia para a Suíça, né? O Heidegger vivia na Alemanha, ia para a Suíça encontrar o Boss na casa dele, e psiquiatras e psicanalistas iam junto na casa dele para ter esses grupos de estudo, de leitura, né? da obra de Heidegger, de discussão, de conversa a respeito da obra do Heidegger com a psicoterapia. É o único registro do Heidegger a respeito do tema, tá, pessoal? Isso é importante. Então, se alguém se interessa pela obra do Heidegger e quer aplicar isso na sua prática clínica, esse livro é fundamental, porque é o único registro escrito que nós temos, tá? Então, daí já dá para ver a importância desse livro, né? A importância desse livro. Vou explicar um pouco o contexto, né? O Boss, Medard Boss, era um psiquiatra reconhecido na Suíça. Ele tinha sido aluno e analisando do Freud. Ele era um psicanalista, né, formado em psicanálise, e tinha tido a experiência de ser paciente do próprio Freud, né, criador da psicanálise. E ele conheceu a obra do Heidegger durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele trabalhava como médico na guerra, né? E ele foi deslocado para um lugar na Suíça que não tinha movimento, não acontecia nada. Ou seja, a guerra não chegou lá, né, de certo modo, mas ele tinha que ficar lá, esperando que algo acontecesse para trabalhar. E ele acabou, não tinha o que fazer. Ele conta assim, ele não tinha o que fazer, e ele começou a perceber que o tempo passava muito devagar. Era muito lento o tempo ali, onde ele ficava. E ele resolveu pesquisar a respeito do tempo, para ver se ele compreendia por que o tempo passava tão devagar. E em alguns outros momentos o tempo passava rápido. E ele descobriu a obra Ser e Tempo, de Martin Heidegger, que foi publicada em 1927. E leu a obra, comprou, né, leu a obra e ficou encantado com a obra. E começou a enviar cartas para o Heidegger. A primeira carta que ele enviou foi em 1947. E, para surpresa dele, o Heidegger respondeu muito simpático, assim. Fez até uma piadinha, perguntando se ele podia mandar um chocolate lá da Suíça, né? Heidegger bem humorado, assim, e eles trocaram 256 cartas até o falecimento do Heidegger, que o Heidegger faleceu em 1971. Então você imagina, né? Eles trocaram centenas de cartas, e nessas trocas o Heidegger, eles fizeram uma amizade, e o Heidegger viu ali, né, e ele fala isso para o Boss em uma das cartas, viu a chance da sua filosofia auxiliar as pessoas no sofrimento e não ficar apenas na teoria filosófica, só na academia, né? O Heidegger viu essa oportunidade do seu pensamento ser utilizado realmente na prática, né? Na prática clínica. Por isso, fenomenologia na prática clínica, inspirado na obra do Heidegger, é uma coisa importante para a gente pensar. Após a guerra, né, quando a guerra
terminou, eles se encontraram a primeira vez em 1949. Ficaram amigos, né? E eles iniciaram esses encontros no dia 8 de setembro de 1959. Né? Tem até uma curiosidade, né, nesse primeiro encontro, que ele foi feito na Universidade de Zurique, e o Heidegger não gostou porque a sala era muito moderna assim, para a época. E ele preferiu que fosse na casa do Boss, que era um lugar um pouco mais assim raiz, vamos dizer assim. Né? O Heidegger não gostava muito de muita modernidade, né? Ele gostava das coisas mais simples, as coisas mais de uma forma mais tranquila. Né? E os encontros foram acontecendo, né, de 1959 até 1969. Algumas pessoas, alguns registros dizem que teve um encontro que ainda foi em 1970, mas isso não é tão certo na história. Né? Então, esses encontros aconteciam em Zollikoon, na Suíça, uma cidade pequena, né, praticamente uma aldeia. Né? Hoje em dia, pela minha pesquisa, a última vez que eu pesquisei, tinha 11 mil habitantes Zollikoon, na Suíça. Na época, então, devia ter muito menos. Né? Então, era uma cidade muito pequena. Já é pequena, né, nas proporções do Brasil, mas é muito pequena. A primeira coisa que saltou aos olhos do Boss é que ele considerou que é como o Heidegger, a chegada do Heidegger ali e o que ele falou para os psiquiatras, para os psicanalistas, assemelhava como se um marciano, ou seja, um extraterrestre, tivesse chegado na Terra com ideias totalmente novas. Foi assim, chocante para ele. Ele disse que foi chocante a estatura intelectual do Heidegger e o modo como ele apresentou o seu conhecimento para as pessoas, um conhecimento tão novo. Né? E os psiquiatras, os psicanalistas tiveram muita dificuldade de compreender a obra do Heidegger. Muita dificuldade. Eles realmente se sentiam até incomodados. E nós mesmo, que lemos o livro hoje, em alguns momentos podemos ter alguns incômodos. Tá? Sem uma explicação de alguém que já tem mais experiência, sem um esclarecimento, né, num grupo de estudo, por exemplo, é difícil mesmo de compreender aquilo que o Heidegger traz nesse livro. Após muitos anos de estudo, né, o Boss foi chegando na opinião que as ideias do Heidegger são simples, mas a nossa cabeça hoje é muito tecnológica e não acompanha. Né? Isso é uma das coisas que ele diz também nesse livro. Bom, importante, assim, um parênteses aqui para vocês compreenderem a importância dessa obra no Brasil. Né? O Mather Boss, por uma coincidência assim, muito feliz, ele tinha 2 filhos. Eu não sei se esses filhos são vivos ainda, precisa fazer uma pesquisa disso. Mas tinha 2 filhos que viviam em Avaré, uma cidade do interior de São Paulo aqui. Né? E então ele vinha para o Brasil. Ele era uma pessoa que tinha esse costume de vir ao Brasil nas férias, por exemplo, para encontrar com os filhos, né, que viviam nessa cidade, aqui no Brasil. E existia um professor da PUC São Paulo, um grego que foi radicado no Brasil, chamado Solon Spanoudios, que enviou uma carta para ele, porque se interessou pelo pensamento do Mather Boss. E o Mather Boss respondeu a carta também, assim como Heidegger tinha feito com ele, e convidou ele, o Spanoudios convidou ele para ir para o Brasil. E ele falou que ele ia, porque ele tinha os filhos, né, no Brasil, e ele começou a ir na PUC São Paulo na época, né, nos anos 70, e ajudou a fundar a Associação Brasileira das Análises aqui no Brasil, a ABD. Né? Então, um lugar central na história da psicologia brasileira tem o Mather Boss e tem o Solon Spanoudios também, por ter feito essa ponte e trazido o Mather Boss para perto. Né? E uma curiosidade assim, muito interessante é que a primeira tradução dos Seminários de Zollikoon é em português, pessoal. Então, imagina, antes de ser traduzido para o inglês, foi traduzido para o português, porque o Boss estava sempre aqui, né? Ele estava próximo aqui. Então, é muito rica essa história, né? E a gente tem que trazer agora, eu não consigo trazer nessa aula aqui, né, numa aula de YouTube, tudo que eu poderia falar dos Seminários de Zollikoon. Né? É um livro grandioso, um livro com muita coisa para a gente aprender, mas eu vou procurar trazer alguns temas. Tá? Eu escolhi aqui para vocês, para trazer para vocês aqui nesse vídeo, nessa aula, 3 conceitos. Tá? 3 conceitos que podem
podemos dizer que circundam todo o livro, toda a obra, né? 3 conceitos que aparecem constantemente na obra e que, se eu explicar esses 3 conceitos para vocês aqui, além desse histórico que eu dei, né, vocês vão começar a ter o comichão, talvez, de ler essa obra e de se aprofundar no Seminário de Zólico. Tá? O primeiro ponto, o primeiro conceito que aparece bem no início do livro, já no início, é a privação existencial, né? Que eu falo aqui no canal tem vários vídeos falando sobre privação existencial. Muito do meu trabalho, das minhas explicações giram em torno das privações existenciais, né? Então vocês podem assistir esses vídeos. E basicamente, né, eu vou dar um resumo aqui. O Heidegger, falando com os psiquiatras e os psicanalistas, ele consegue fazer uma superação da noção de doença ou transtorno mental, como a gente conhece hoje, né? E esclarece no livro esse termo. Ele usa esse termo, privação existencial. Para entender, existencial na obra de Heidegger significa o quê? Ser aberto para. É a abertura, é o ser para fora que a gente fala, né? Então, o homem em sofrimento, ele tem uma falta de abertura, porque privação quer dizer privado de algo, está faltando algo. Falta abertura existencial. E nessa falta de abertura, o homem fica privado em certos modos de ser, em certos existenciais que ele tem. E essa falta, ela vai se revelar de algumas formas para o homem. Mas, no Seminário de Zólico, ele mostra principalmente nos modos de vivenciar o tempo e o espaço. Tá? São as 2 formas que se revela mais assim claramente no homem os modos de privação existencial. Por isso, outros termos importantes é temporalidade e espacialidade. A gente entender esses 2 conceitos. Eu diria que são os 2 conceitos que mais aparecem na obra. Tá? Tem um bom ponto do livro que vai discutir a questão do tempo e da temporalidade, e um outro ponto que vai discutir o espaço e a espacialidade. É uma boa parte do livro em que isso vai ser discutido. Né? Então vamos entender a diferença do tempo para a temporalidade estática, que o Heidegger chama. Né? O tempo cronológico ele pode ser contado, né? No calendário, no relógio, um cronograma, né? Quando a gente faz um cronograma. O espaço cartesiano também pode ser medido com a fita métrica. Né? Mas vamos falar primeiro do tempo e depois do espaço. Vou falar primeiro da temporalidade. Mas o que acontece? Né? A temporalidade, ela articula presente, passado e futuro. Ela é a articulação. Ou seja, no tempo nós temos passado, presente e futuro como medidas e mensuração para a gente organizar o mundo, né? Para a gente ter ordem no mundo. Agora, a temporalidade ela é diferente. Não existe essa divisão na temporalidade. A temporalidade reúne e articula presente, passado e futuro naquilo que a gente chama de estrutura do cuidado. Né? Então, aquilo que aconteceu com a gente, aquilo que acontece e aquilo que vem a acontecer, eles estão tão articulados na temporalidade que não é possível a gente notar uma diferenciação. Então, por exemplo, um sentimento, né, que nós passamos na infância, ele continua, de certo modo, acontecendo hoje, né? Mesmo que velado para nós. Mas ele continua acontecendo, né? Nessa temporalidade estática, nessa abertura que nós somos. E muitas vezes, algo que aconteceu no passado, que pode ser um trauma, por exemplo, vai impactar diretamente o nosso presente e o nosso futuro, porque não dá para separar, né? Aquele acontecimento continua atuando. E continua atuando naquilo que eu chamo na minha obra, né, de memórias afetivas. Por exemplo, as memórias afetivas que nós temos, elas continuam afinando o mundo como um mundo para nós. E por isso elas são tão importantes, e por isso a temporalidade estática tem essa articulação. E é a mesma coisa com o espaço. O espaço cartesiano ele pode ser medido com a fita métrica, mas a espacialidade estática é a própria abertura, né? É o próprio livre que faz o homem ser no mundo. Tá? Esse modo de
experimentar, né, o nosso tempo cronológico, o nosso espaço cartesiano, assim, eles dependem de algo que a gente chama de tonalidade afetiva, que vai abrir mundo como mundo em certa afinação afetiva, que depende das nossas memórias afetivas. Se eu tive memórias afetivas de muita insegurança, muita dor, a minha afinação afetiva vai estar afinada, né, conectada com essa dor, com essa insegurança, né? E o contrário também, se eu tive uma casa, uma infância mais regulada, mais ordenada, eu consigo ter uma ordenação na minha afinação afetiva. Tá? Então, o que adoece os nossos pacientes, para o Heidegger em Seminários de Zolikon, e é isso que ele procura passar para os psiquiatras e para os psicanalistas, é o próprio modo de afinação afetiva da abertura. É isso que vai adoecer, né, os nossos pacientes. Depende desse modo de afinação afetiva da abertura. Né? Então, se a pessoa estiver num modo de afinação afetiva em que a insegurança aparece em tudo que vem ao seu encontro, a insegurança vai denotar a sua afinação afetiva e ela vai começar a ter medo, a ter problemas para sair de casa, ou seja, a sua afinação afetiva vai privá-la de sair de casa, por exemplo, né? É um exemplo. Então, temporalidade e espacialidade é o segundo ponto. Aí o terceiro ponto, que é muito comentado no livro, no Seminário de Zolikon, né, é o que a gente chama de psicossomática, ou seja, a tentativa de compreender a integração entre mente e corpo, entre psique e soma, né, que a gente chama. E esse ponto foi um ponto que me chamou muita atenção, assim, porque eu sou formado em várias psicoterapias corporais, né? Tem um trabalho de trauma emocional muito que eu estudei muito por muitos anos e fiz muito trabalho na Europa a respeito disso, e isso me chamou muita atenção quando eu vi a visão do Heidegger a respeito desse trabalho, né, da psicossomática. Ele traz ideias tão inovadoras que parecem, assim, à primeira vista, absurdas para os psiquiatras, para os psicanalistas presentes. Eles não conseguiam compreender o que ele estava falando, porque ele falava exatamente assim, que psique e corpo, o corpo do jeito que a gente entende, a psique do jeito que a gente entende, simplesmente não existem, né? Não existem. É uma criação, uma invenção da ciência moderna que, como tentativa de explicar algo que não pode ser explicado de forma material, né? Então, ele substitui toda a tradição da psicossomática por uma compreensão que ele vai chamar de ser no mundo, né? Ele até fala a respeito de uma crítica que o Sartre faz à obra dele, né? O Sartre fala que em Ser e Tempo só aparecem 4 ou 6 linhas a respeito do corpo. E o Heidegger vai se defender, né, no sentido de falar que o que ele chama de ser no mundo já está com o corpo inserido. Não há como ser no mundo sem corpo, né? Não tem essa possibilidade de ser no mundo sem corpo. Então a corporeidade já é parte do ser no mundo, do que o Heidegger chama de ser no mundo. Então, para o Heidegger, né, em resumo, o homem é no mundo e compreende ser por meio do seu próprio corporar, do seu próprio corpo, né? Não existe essa divisão entre corpo e mente. Essa divisão é artificial para ele. E é mais uma das ilusões do pensamento moderno que tenta controlar algo incontrolável e explicar algo inexplicável muitas vezes. Né? Então, a psicossomática também é um ponto que vai aparecer em muitos momentos do livro e é muito interessante da gente perceber o que ele fala. Esse livro, né, o Seminário de Zolikon, eu diria assim que é um livro básico, pessoal. Um livro básico, vou mostrar de novo aqui para vocês, né? Um livro bastante básico para quem quer entender o pensamento do Heidegger na prática clínica e compreender também como aplicar a fenomenologia na sua prática, né? E ele é um livro de fácil acesso, você pode encontrar na Amazon, talvez, em algum lugar, né, que você costume comprar livros. Mas o mais importante é procurar um grupo de estudo, né? Nós tivemos um grupo de estudo que durou 22 aulas, 22 semanas, né, em que nós lemos o livro completo, né, em exceção das cartas, porque as cartas não são necessárias de serem lidas, né, são mais compreensíveis. Nós lemos esse livro
em 22 aulas que estão gravadas, né? Se alguém tiver interesse, pode comentar aqui, pode me mandar um e-mail também, ou uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp, se você já tiver o meu contato. Mande uma mensagem que a gente pode explicar como vocês podem adquirir esse grupo de estudo com 22 aulas e que acompanha toda a leitura do livro. É legal que já tem o PDF, na hora que você está assistindo, o livro está sendo projetado e você pode acompanhar a leitura enquanto eu leio, né? Eu vou lendo e vou explicando o livro. E é uma boa oportunidade para você realmente compreender o livro com mais profundidade. É algo que normalmente está para os meus alunos, né, da formação avançada em fenomenologia clínica, mas que eu também posso, vocês também podem adquirir separadamente, tá? É só me mandar uma mensagem. Eu não divulgo assim tantas vezes esse grupo de estudo, é algo mais fechado para os alunos mesmo, né, para os meus alunos internos, mas quem tiver interesse pode me mandar uma mensagem que a gente conversa, tá bom? Espero que tenham gostado do Seminário de Zólico. Comentem aqui se vocês já leram esse livro, se vocês já sabem alguma coisa a respeito e das coisas que eu falei, o que chamou mais a atenção de vocês, tá bom? Se não subscreve o canal, subscreva para acompanhar mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.